Nós iniciamos hoje, ontem já fizemos a live falando a respeito, né, no nosso canal do YouTube, e hoje nós iniciaremos um projeto que nasceu para a gente fazer a segunda fase ser vitoriosa para você. Prestar atenção exatamente no que eu estou falando. Se você prestar atenção naquilo que o professor Gustavo vai passar para vocês, e se você treinar na sua casa, enviar dúvidas e ir dirimindo essas questões, certamente você terá um êxito muito grande. Olha só, aqui do lado nós teremos na tela o QR Code. Se você posicionar o seu celular no QR Code, vai abrir a tela do nosso Instagram, Oscar Curso de Treinamentos. Lá você vai ter vídeos diários, você vai ter stories, eu vou postar materiais para que você possa ter acesso e, além de tudo, você vai poder entrar em contato diretamente conosco. Eu mesmo respondo as questões, tá certo? E pontualmente nós teremos salas de dúvidas criadas por salas virtuais mediante inscrição prévia para que nós possamos conversar com você. Então é um curso que não teria como ser gratuito a não ser por aqui, tá certo? Certamente você será aprovado. Bom, vamos lá. O primeiro ponto que nós temos que pensar é o que pode ser exigido antes do início da ação penal. Na ação penal pública incondicionada, a ação será promovida pelo Ministério Público. Se a competência for da Justiça Federal, Ministério Público Federal. Se não for da competência federal, de uma forma residual, será de competência estadual, e então será o Ministério Público do Estado respectivo. Ministério Público Federal ou Ministério Público dos Estados, conforme a competência, estadual ou federal. Oscar, eu não lembro como que eu identifico se a competência será federal ou estadual. Olha lá, Constituição Federal. Isso mesmo, a Constituição que você não gosta de ler muitas vezes, que você quer fingir que não existe, não tem como você deixá-la de lado. O artigo 109 da Constituição Federal, ele estabelece quais serão as competências da Justiça Federal. E, consequentemente, a parte que antecede a ação penal, a parte que tem a investigação para a colheita de prova de materialidade e indícios de autoria, será feita pela Polícia Federal. Justiça Federal, Polícia Federal. Artigo 109. Não tem como fugir daquilo. É um rol taxativo. Taxativo. Não tem como fugir daquilo lá. Tá certo? Então, Oscar, se eu decorar o artigo 109, me ajuda muito. Eu corrigi muitos exercícios. Um outro grande curso preparatório desse país que eu trabalhei por 3 anos, eu corrigia muitos exercícios. Não somente eu, mas os demais professores. Eu cheguei a corrigir 30, 40 e grande parte dos erros são questões que dizem respeito a matérias que não são diretamente do direito penal. Por exemplo, envolvendo Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma questão de direito administrativo, que diz o quê? Faz parte da administração pública indireta. Lembra de direito administrativo? Administração pública direta. União, estados, municípios e o Distrito Federal. Ok? E administração pública indireta? Autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Bom, com isso que eu falei, você provavelmente já lembrou que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. E aí você vai lá para o artigo 109 da Constituição Federal e vai verificar que, se tratando de empresa pública, a competência será da Justiça Federal. Oscar, isso cai? Cai muito. Imaginemos, por exemplo, um roubo praticado contra a Caixa Econômica Federal. Vários episódios aconteceram ultimamente a esse respeito, lembram? O roubo é praticado numa agência da Caixa Econômica Federal. Qual será a competência? Justiça Federal. A investigação será feita pela Polícia Federal e a Justiça Federal que vai processar e julgar essa situação. Então é muito importante que você leia o artigo 109 da Constituição Federal para lembrar da competência da Justiça Federal e o que não estiver ali, estadual.
Beleza? Voltando para essa questão antecipatória. Como nós temos ali a ação penal e antes disso nós temos que colher prova de materialidade e indício de autoria, qual é o meio pelo qual se obtém quando eles já não estão presentes? Lembra que no flagrante, né, o artigo 302 do Código de Processo Penal, a pessoa, o agente criminoso, ele é flagrado praticando ou logo após praticar o crime. Caso não tenha discussão, prova de materialidade e indício de autoria já estão prontinhos ali. Foi pego com a boca na botija, como se diz. Não tem o que falar. Qual que é a explicação? Não tem explicação. Porém, quando isso não houver, é necessário que seja feita uma investigação. E essa investigação é feita pelo inquérito policial. Quero falar um pouquinho com vocês sobre o inquérito policial. Vou fazer a leitura aqui. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem a lei seja cometida a mesma função. Vamos lá. Artigo 144. Você deve estar pensando, Oscar, eu odeio direito constitucional. Então você, a partir de hoje, você começa a derrubar essa estigma que você criou na sua cabeça, porque você não consegue ser advogado e nem passar na OAB se você não souber direito constitucional. Então vamos lá, artigo 144 vai falar sobre as polícias. E a polícia judiciária, por que a polícia judiciária? Veja, a polícia ela não é um órgão do poder judiciário. Isso é importante que você entenda. A polícia é um órgão do poder executivo. Lembra da separação dos poderes? Legislativo, executivo e judiciário. Se for a Polícia Federal, ela compete à União. Ok? A Polícia Federal pertence à União. A grosso modo, ao governo federal. Certo? E o poder executivo estadual, a Polícia Civil de cada um dos estados. Polícia Civil do Rio de Janeiro, Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Civil do Maranhão, Polícia Civil de São Paulo. Então, Polícia Judiciária não significa que pertence ao Poder Judiciário. A Polícia Judiciária significa que aquela polícia, ele se destina a investigar e fornecer elementos para que, remetidos autos ao Poder Judiciário, já estejam presentes prova de materialidade e indícios de autoria. Entenderam? Eu já vi muita gente falando besteira a respeito disso. Inclusive, colegas que já estão atuando. A polícia não pertence ao Poder Judiciário. A polícia, ela pertence ao Poder Executivo, o procedimento é administrativo e o que ele faz? Ele colhe provas, claro que dentro da legalidade, sem abuso de poder, observar os direitos e garantias fundamentais. Não é que está totalmente solto, mas a ideia é, Polícia Judiciária, ela colhe elementos para que o Poder Judiciário possa colher a promoção de uma ação penal por parte do Ministério Público. Entenderam? Quero fazer leitura com vocês do artigo 5º, que fala sobre o inquérito policial do CPP, diz o seguinte: nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1º, de ofício. Segundo, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Presta bem atenção nisso, que isso nos interessa. Requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público ou requerimento do ofendido. Veja bem, o inquérito se inicia como? O artigo 5º está trazendo. Inciso 1º, de ofício. O que significa de ofício? O próprio delegado vai tomar consciência, conhecimento de uma eventual prática de crimes e ele vai instaurar formalmente esse procedimento. Qual é o documento pelo qual ele instaura o inquérito policial? Portaria. Ele vai baixar a portaria e dizer: eu, delegado João da Silva, delegado titular do 13º Distrito Policial da capital, do estado tal, tomei conhecimento através de informações do setor de investigações que em determinado local, vai colocar certinho o local, estaria sendo praticado de forma reiterada o tráfico de drogas, corrupção de menores, seja qual for o crime. O delegado vai falar: diante disso, baixo portaria e instauro
o presente procedimento investigatório. Isso é de ofício. O delegado, a autoridade policial, que vai presidir as investigações, ele mesmo fala, olha, não foi o juiz que pediu, não foi o promotor de justiça que pediu e não foi a vítima que pediu. Eu estou sabendo e eu vou instaurar inquérito. Pode acontecer? Pode. Tem previsão legal? Tem. Acabamos de verificar. Inciso 1º do artigo 5º. Acontece bastante na prática, Oscar? Bastante. É muito comum. Principalmente quando a investigação ela é muito atuante e as coisas chegam até a polícia e eles fazem uma investigação preliminar. E quando fazem a investigação preliminar, eles apresentam ao delegado de polícia, volto a dizer, tanto o delegado da PF ou da Polícia Civil, conforme a competência. E vão trazer ali alguns elementos. O delegado fala, bom, para nós continuarmos agora, temos que fazer a instauração do inquérito. E qualquer outra medida cautelar que seja exclusiva de decisão judicial deve ser feita por representação do delegado. Vou te dar um exemplo. O delegado está fazendo uma investigação com sua equipe e eles constatam que provavelmente haja armas, provavelmente tenham drogas escondidas ali, os traficantes tenham drogas ou qualquer outro crime, só que está dentro da casa. Pode entrar dentro da casa? Não. Precisa do quê? Mandado judicial. Porque o domicílio, a Constituição Federal, de novo, fala que o domicílio é inviolável, a não ser nessa situação. Então o delegado vai fazer uma representação dizendo, olha, juiz, eu instaurei inquérito, minha equipe está diligenciando, nós estamos percebendo tudo o que está acontecendo, aconteceu isso, teve filmagem, teve campana, tá aqui as fotos, veja a movimentação, olha isso, recebemos a ligação anônima. Sempre tem um vizinho que dedura, saiba disso. Todo lugar que tiver um vizinho sempre vai ter alguém que vai no orelhão. Não existe mais orelhão, né? Mas fazer uma ligação anônima e contar o que está acontecendo. E a polícia vai lá, faz a investigação e o delegado demonstra para o juiz. Não tem outro jeito de nós darmos continuidade à investigação sem adentrar na casa. O senhor autoriza a busca e apreensão para que nós possamos entrar na casa de maneira legalizada? Interceptação telefônica, mesma coisa. Não pode fazer interceptação sem decisão judicial. Então, por esses motivos, quando é feita a distribuição do inquérito, todo e qualquer pedido de medidas cautelares, aquelas que são exclusivas do juiz, por mais que o inquérito seja presidido pelo delegado de polícia, tem que ser feita para o magistrado. Beleza? Muito bem. Então, de ofício, que fala o inciso 1º, é isso. Instauração de ofício. O delegado fica sabendo e resolve instaurar inquérito. Ponto. É isso. Em que casos, Oscar, o juiz pode, por exemplo, requisitar? Por que o juiz se interessaria por isso? Vamos dar um exemplo. O juiz começa a receber várias ações na esfera civil, tá certo? Dando conta que uma determinada empresa de consórcios, por exemplo, que vende representante de consórcios, está vendendo cotas de consórcio como se contempladas fossem, ou prometendo uma data específica, o que é impossível, para o sorteio. O juiz fala, isso daqui está com cara de estelionato. Veja, é uma esfera civil. O juiz civil está julgando as ações lá das pessoas, fazendo a rescisão, pedindo indenizações e tudo mais. O juiz fala, como a competência é criminal, eu estou requisitando a autoridade policial para que instaure inquérito policial para apuração, se está havendo ou não uma prática reiterada de estelionato. Entendem ou não? Então o juiz civil fala, vou continuar julgando a minha causa aqui, mas vou mandar a parte criminal para quem de direito. Essa é uma situação que eu estou dando como exemplo. Ministério Público, mesma coisa. Pode fazer por algo que ele tome conhecimento que aparentemente seja a prática de um crime. E por fim, o que muito nos interessa, é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Requerimento de instauração de inquérito policial pelo ofendido. Oscar, isso pode cair na OAB? Pode.
Faz muito tempo que não cai, faz muito tempo, e é por isso que você tem que ficar alerta. Quando uma peça fica muito tempo sem ser exigida, fique de olho, você tem que saber, beleza? Logo mais nós traremos aqui o Laboratório de Peças falando sobre o requerimento de instauração de inquérito policial pelo ofendido. E certamente, se cair, você já vai estar prontinho para fazer. Bom, pessoal, é isso, um monte de informações. Vocês têm que estudar por conta disso. Estou falando aqui, é para ativar aquilo que eu já imagino que esteja no seu HD, tá certo? Fica ligado aí. E aquilo